Muita gente me dizendo no chat, eu ia votar nela, mas agora é Bia Kicis e doutor Sebastião. Bia Kicis e doutor Sebastião. Falei, pois é. Mulher faz tanta cagada que termina pagando o preço, né? Que ela tá fazendo aí. Meu Deus do céu, quem é que vai confiar nela agora? Ainda mais se Flávio foi eleito. Ela é uma detratora de Flávio, capaz de ir atrás de vídeo para destruir a carreira de Flávio. O que essa mulher, como senadora no Senado, com Flávio Bolsonaro presidente, não será capaz de fazer? Porque ela não separa um assunto do outro. Bom, olha só. Aqui o site TMC trouxe uma fofoca que parece birra de criança, né? Você deve ter falado sobre isso aí na timeline ou na sua live. Eu vi Olha hoje. aí. Michele manda retirar fotos de Jair do gabinete de Flávio. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro teria determinado a retirada de todos os quadros com fotos dela e do ex-presidente Jair Bolsonaro que estavam na recepção do gabinete do senador Flávio Bolsonaro após um episódio de tensão entre os dois. A informação indica que a medida teria sido tomada depois de um desentendimento envolvendo o senador. Michele participou nessa terça de uma reunião com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Bom, aí começa a falar da reunião dela lá com o Valdemar, etc e tal. Mas, porra, Valéria Bernardo, eu vi o Dantas esses dias aí dizer, Michele, cresça. Michele, você tem que tratar política como adulto, não como essas picuinhas de criança. E você chegar lá, mandar tirar foto dentro do gabinete do Flávio, eu acho que ela não tem nem autonomia para isso, cara. O gabinete é do cara. Eu boto a foto que eu quiser no meu gabinete. Imagine, se eu brigo com minha ex-namorada, a minha ex-namorada invade minha casa e diz assim, eu não quero nenhuma foto minha na sua casa. Digo, meu amor, você manda na tua casa. A gente terminou, mas se eu quiser ter foto sua, é problema meu. Eu não sei, não tem nada a ver com isso. Então eu acho que ela não tem, acho não, né? Ela não tem autonomia, ela não tem nenhum poder, não tem nenhum direito de fazer uma bizarrice dessa. Mas só demonstra que ela é uma criança, ela não sabe o jogo político, ela não saca de política partidária. Ela realmente não entende nada de política, como o Flávio argumentou com ela e ela ficou putinha. Desculpa. Perdão, dona Carmen. Ela realmente não entende nada de política. Olha a cagalhança que ela está fazendo, gente. Pelo amor de Deus. Minha filha, volta para a cozinha, vai fazer comida para Bolsonaro. Vaza. É Valéria que está falando, viu? Não sou eu, não. Porque se é Didi, se é um homem que fala assim, volta para a cozinha para fazer comida, o mundo cairia na minha cabeça. Com certeza, mas sou eu que estou falando. Volta para a cozinha. Porque para a política, filhinha... Pois é. E aí, botar aqui o vídeo do Flávio comentando aqui, ó. O Flávio comentando a saída da Michele, né? E aí meio que a relação dos dois. Ela é esposa do papai, respeito demais a Michele. E eu tenho a convicção que a gente vai superar nesse momento difícil e que ela vai estar caminhando junto com a gente, porque ela sabe que o Brasil não suporta mais 4 anos do PT. Ela sabe que mais o governo do PT, nossa família, vai ser ainda mais perseguida. E ela sabe que a única alternativa que tem para a gente mudar esse país é por Flávio Bolsonaro ou indicado do presidente Bolsonaro. Então, eu quero, na frente de todas vocês aqui, parabenizar a Michele mais uma vez pelo trabalho que ela fez no PL Mulher. Muitas que estão aqui são representantes do PL dos Estados, se interessaram por política, resolveram ser pré-candidatas, inspiradas no que a Michele falou, no que a Michele defendeu. E tem que ser reconhecido esse trabalho dela, que já reconheci uma vez, estou reconhecendo aqui de novo. Mas o que ela fez, eu acho que é algo que ela agora está sendo induzida ou não dá para entender muito bem. Quando ela pega um vídeo... Bom, aí ele já vai falar do vídeo que a gente já tinha colocado esse trecho aqui. Mas você vê, Val, que o Flávio não perde uma oportunidade de tentar construir as pontes, né, brother? Em todas as entrevistas que o cara dá, é aquela mesma ladainha. A Michele, eu ainda espero que ela venha para a campanha, ela tem o tempo dela, o Nicolas tem, o Tarcísio tem, eu estou aqui de boa, tocando minha vida. Só que tem um outro ponto, minha querida Valéria. Flávio chegou até aqui sem ajuda de ninguém. Sem ajuda de ninguém que eu digo é sem ajuda desses 3 que eu citei. O que Flávio tem de apoio é o meu apoio, é o seu apoio, aqui
nós jornalistas aqui que queremos o melhor do Brasil. O Flávio tem o apoio do tio do churrasco, da tia do Zap, do povo. Flávio chegou aqui sem apoio de Michele nenhuma. Ela não quer apoiar? Vida que segue, irmã. Agora, depois que ele foi eleito, não vá bater no gabinete dele não pedir coisa. Nem mesmo que ela seja eleita. Porque você sabe que quando um senador é eleito, precisa indicar um cara aqui, outro ali. E ela vai querer ir lá falar com o Flávio, não tenho a menor dúvida. Então, assim, o Flávio não perde uma oportunidade de demonstrar que, mesmo que ele tenha raiva dela ou não, ele já superou isso, cara. É bola para frente. O mal maior é Lula, vamos tirar Lula. E a maluca fica aí agora correndo atrás de vídeo, querendo fazer e acontecer. Inacreditável, amigo. Então, o que o Flávio está demonstrando é a maturidade política. Ele pode até não ter perdoado e não ter colocado a bola para frente, mas ele deixa isso no lugar onde tem que estar, no privado. Politicamente, quando nós vamos tratar de Brasil, nós vamos falar bem de Michele, porque realmente ela fez um ótimo trabalho no PL Mulher, ele não está mentindo. Ela é uma grande força de voto, ele também não está mentindo. E ela vai fazer o quê? Vai defender PT? Vai embora para o PSOL. Vai fazer campanha no PCdoB. No PSOL. Não cabe. Não dá para falar sério. Entendeu? Então, o Flávio ele está dando uma aula de liderança. Ele tá ensinando MBA, filho de liderança. É isso aí. Se ele tocou a bola para frente ou não, no caso das rusgas dele privadas com a madrasta, isso é problema dele e dela no privado. O Brasil não tem nada a ver com isso. Entendeu? Tá de parabéns. Esse é o presidente que o Brasil precisa. Exatamente. Cara que olha para frente, né? Não fica lá remoendo o passado, coisas, briga de família ou qualquer outra situação qualquer. Bom, eu sei que você vai ter que sair, minha querida Valéria Bernardo, mas eu queria que você ainda comentasse uma notícia a mais, pode ser? Porque claro. A Val hoje, galera, vai precisar sair um pouquinho mais cedo para resolver algum assunto particular dela. Mas olha isso aqui. Eu estou sensível hoje com as dores no meu braço. Assim, a cirurgia está doendo demais, assim, desde de manhã. Estou bem sensível. Então, eu tomo o analgésico, aí o analgésico me tira de combate. Pois é, eu não vou abusar aqui, não quero que ela fique com dores aqui na nossa live, mas eu queria comentar aqui com você, aproveitando a sua expertise de mulher. Olha só, né? Veja bem, matéria do Globo. Damares ameaça desistir de colaborar com campanha de Flávio Bolsonaro após ataques, nunca é crítica, é sempre ataque. Igualzinho à esquerda. Ataques de aliados. A senadora Damares Alves, eleita em 2022, impulsionada pelo apoio da então primeira-dama Michele Bolsonaro, vem ameaçando desistir de colaborar com o plano de governo da campanha de Flávio Bolsonaro. A parlamentar se irritou com o avanço da ofensiva de aliados do presidenciável nas redes contra ela e Michele, em meio à disputa de poder no núcleo bolsonarista que se arrasta desde a semana passada. Minha querida Valéria Bernardo, é muita ingratidão, bro. É muita ingratidão. Ela ameaça desistir de colaborar com a campanha de Flávio. Volto para aquele nosso assunto que a gente acabou de comentar. Flávio chegou até aqui sem apoio de Damares. Damares apoiando ou deixando de apoiar não vai fazer a menor diferença. Agora, elas nunca apoiaram. Nunca apoiaram Flávio, nem a Damares, nem a Michele, nunca apoiaram Flávio ostensivamente. Não tinha um print, não tinha uma foto, não tinha um vídeo, tinha nada. Nada. Aí elas sofrem críticas, né? A galera cobra ela, critica ela, elas chamam de ataque. Aí o que é que acontece? O modus operandi da esquerda floresce e elas se vitimizam. É inacreditável, Valéria. Sua digressão foi perfeitíssima. Essa coisa de que qualquer crítica virou ataque, gente, isso é coisa de quem nos acusa de gabinete do ódio. É o STF, é a turma do MBL, é Luciano Ayan, é Joyce Hasselman e ator pornô, é Madeleine Lacos. Danilo Gentili, MBL. Danilo Gentili. Ataque é o seu fiofó de cobra.
Aí é interessante na matéria, eu percebi que você leu, Damares ameaça não participar do plano de governo de Flávio Bolsonaro. Vá com Deus. Que ameaça, hein? Ainda está aqui. Vá com Deus. Cara, ainda vaza isso para a imprensa, porque alguém está vazando isso, Didi. Sim. Alguém está vazando isso. Imagina só a cabeça de Bolsonaro. Ou você acha que ele não está sabendo de nada disso? Está sabendo de tudo. É óbvio que ele está sabendo. Olha que lixo de Senado que estará no entorno de Flávio Bolsonaro. Este é o ponto que tem que ser visto. Que lixo de Senado é esse? Assim que a gente quer resgatar Brasil, a nossa menina dos olhos de 2027 é o Senado. Como que pode? Eu acho que deu, eu já... Oi? A sorte da Damares é que ela não veio para a reeleição esse ano, né? Porque se ela viesse, ela não estava reeleita, cara. Estava lascada, e talvez até por esse motivo ela esteja folgando tanto, arriscando tanto. Sim. Ela está segura, pelo menos por esse ano. Então, assim, é importante que a gente mantenha em perspectiva o seguinte, gente, nós precisamos mudar o Senado, ele é o óleo que vai azeitar toda a engrenagem para a retirada do Brasil das mãos de autoridades narcoterroristas. Essa é a verdade. Mas eu vou te falar uma coisa, Val. O senhor está brincando. Eu vou te falar uma coisa. Quando o Flávio for eleito, Flávio será eleito, quando o Flávio for eleito, Damares vai bater lá na porta dele, como se nada tivesse acontecido, na maior cara de pau. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tarcísio vai lá bater na porta do Flávio, Nicolas vai dizer que Flávio é o melhor presidente do mundo, Michele vai esquecer, engolir todas as rusgas e tudo. Essa galera toda vai bater na porta do Flávio Bolsonaro. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Damares idem. No segundo turno, nossa, seremos bolsonaristas de primeira hora. Vão deixar dúvida? Não vão, né, no segundo turno. Agora, qualquer canalha do Centrão fará isso. Qual é a diferença delas e deles para os canalhas do Centrão? Nenhuma. Então é bom que cada coisa fique no seu devido lugar. Lamento demais, estou muito decepcionada. Michele me enganou muito tempo e eu ainda tento, eu odeio injustiça, tá? Eu vou ainda deixar guardadinho aqui na malinha do meu pensamento a possibilidade dela estar sendo chantageada. Porque não faz sentido uma mulher que parecia tão centrada. Não faz sentido. Quem é crente aí nos comentários, na audiência, sabe muito bem. E o Espírito Santo te domina. Era isso que ela parecia para mim. Eu não sei que fuzuê que aconteceu na cabeça dessa mulher. E a Damares, eu já contemporizei demais e não quero contemporizar mais. Não votem em Damares Alves quando ela vier para a reeleição. Porque as bordoadas que Bolsonaro está levando dessa turma são dolorosas. Se dói na gente, imagina nele. Senhorita Valéria Bernardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Vou pedir aos moderadores que coloquem o link do canal da Val aí, para vocês se inscreverem lá no canal dela. Como sempre, matou a pau aqui na nossa live de hoje. Obrigado, Val. Um beijo e a gente se vê quarta que vem. Muito obrigada, Didi. É sempre uma honra. Eu faço força para estar aqui com você, porque é muito prazeroso para mim. Você é realmente alguém que aborda a política brasileira como ela deve ser abordada, de forma direta, de forma simples, e eu gosto demais disso, fora a sua audiência, que é magnífica. Eu olho assim os comentários e fico encantadíssima. E por causa da dona Carmen também, que ocupa um espaço muito especial no meu coração. Eu uno meu coração de mãe ao seu, dona Carmen. Um beijo. Audiência, obrigada. Moderadores, fiquem com Deus. Apareçam lá no meu canal todos os dias a partir das 7 da manhã. O link rolou aí o tempo todo. Muito obrigada, moderadores da De Dizer aí, @Valéria Bernardo. Até quarta que vem. Fiquem com Deus. Valeu, Val. Beijão. Fica com Deus aí. Beijo. Tchauzinho.
Pois é, galera, é isso, mas a live não acabou, não. Ainda tem muita coisa para comentar. E eu quero aproveitar quando bate 1 hora de live, a gente pede o seu like, a gente pede que você se inscreva no canal, não custa nada, é de graça. Se puder ajudar a gente aqui, né, porra, doando aí uma assinatura, 2, um live tip, um superchat, nada, até agora nada, 0. Nem um superchat, nem um live tip, nem um super sticker, nada, nem uma assinatura, nada. Assim é difícil sobreviver. Esse é meu trabalho, acho que a gente faz direitinho. Então, se você puder ajudar a gente, eu agradeço demais. Bom, continuando aqui, né? Eu vou mostrar vou comentar aqui uma matéria do Donald Trump, que eu acho que é um reflexo do que o Flávio, o Eduardo e o Paulo fizeram lá nos Estados Unidos. Olha essa matéria aqui do G1. Estados Unidos sancionam 2 pessoas e 3 empresas brasileiras por suposta, adoro essa suposta, ligação com o PCC. Essa é a primeira rodada de sanções econômicas do governo Trump contra alvos suspeitos de ter ligação com a facção brasileira, após ter classificado o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas internacionais. Já agradeceu Flávio Bolsonaro hoje? Já agradeceu Flávio por isso aí? Vou trazer aqui a matéria, a notícia lá do S-Besteira News. E os Estados Unidos anunciaram hoje de manhã sanções contra 2 cidadãos brasileiros por ligação com o PCC. Quem são os brasileiros, hein, Renato? O que sabemos até agora? Bem-vindo, boa tarde para você. Olá, Roberta, tudo bem? Exatamente, Roberta. A Secretaria do Tesouro, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, incluiu esses 2 brasileiros, um homem e uma mulher, que a gente ainda não teve contato com a defesa deles, por isso que a gente não vai mencionar o nome, e outras 3 empresas brasileiras e uma empresa portuguesa por ligação com os Estados Unidos. Eles foram incluídos na lista do OFAC, que é aquele escritório de ativos estrangeiros dos Estados Unidos que investiga crimes como lavagem de dinheiro, entre outros. Então, esses 2 brasileiros foram incluídos porque eles seriam um elo-chave entre a operação no Brasil, em São Paulo particularmente, e na Flórida. E aí, o documento do OFAC, né, a manifestação do OFAC, ela cita que o PCC foi designada recentemente uma organização terrorista pelos Estados Unidos e que ela representa, nas palavras do OFAC, uma ameaça real e crescente para a segurança dos Estados Unidos. Esse homem que aparece na lista do OFAC, ele seria, como eu disse, o principal ligação entre as 2 células operativas dos Estados Unidos, que era baseada na Flórida e em São Paulo, e ele faria essas ações principalmente de lavagem de dinheiro por meio de 3 empresas. A manifestação do OFAC também cita recentemente uma operação que teria sido feita pelas forças de ordem do Brasil, na qual essas empresas e as pessoas envolvidas, elas também teriam ligações, buscariam lavar dinheiro de tráfico de drogas com comércio de eletrônicos chineses no Brasil. Esse foi um dos argumentos que foi citado pelo escritório do OFAC. As sanções aplicadas, Roberta, basicamente, ela congela todos os ativos e os demais bens desses 2 citados nos Estados Unidos, que não podem movimentar, portanto, não podem retirar dos Estados Unidos, eles ficam congelados, parados. Então, essa é a principal sanção. Vale lembrar que, recentemente, os Estados Unidos, como eu disse, considerou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Então, ações como essa de hoje, uma iniciativa contra essas ações, principalmente contra crimes de lavagem de dinheiro, elas já eram esperadas. Até a gente discutiu muito na época, assim, que uma ação militar dos Estados Unidos, ela não é provável nesse momento. Mas ações para coibir lavagem de dinheiro, entre outros, aí sim. Agora, o que preocupa é que uma das empresas citadas, ela, ao que tudo indica, é uma fintech. E essas fintechs ligadas, muito possivelmente, ao sistema financeiro, aí sim, há o receio das autoridades brasileiras, como já se manifestavam lá atrás, de uma ação mais incisiva sobre o sistema financeiro brasileiro. A ver se é o caso já dessa designação aí para o escritório da OFAC, dessas 3 empresas e desses 2 brasileiros. 3 empresas, 2 brasileiros sancionados pela OFAC. Aí o Globo diz, essas supostas pessoas envolvidas com o PCC e o Comando Vermelho, suposta. Os Estados Unidos ia sair sancionando assim a torto e a direito, sem ter estudado, sem ter visto o caso, sem ter se aprofundado na situação. Os americanos sancionaram essas empresas, essas pessoas, mas é suposta.
Essa é a velha mídia. Você não os odeia tanto quanto você poderia. Mas vamos lá. Continuando aqui, uma notícia boa, muito boa, para a nossa querida Carla Zambelli. Meu filho. Mais uma notícia boa e mais uma porrada contra aí a ditadura brasileira. Procuradoria italiana pede que justiça rejeite extradição de Zambelli. E não é aquele primeiro processo, é o segundo, que estava pendente aí. A Procuradoria-Geral da Itália pediu à última instância da justiça daquele país, nessa quarta-feira, que rejeite a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli no processo referente à condenação dela no Brasil por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. O órgão atendeu a uma tese da defesa que alega, perante a Corte de Cassação de Roma, que o julgamento do processo no Brasil foi afetado por falta de imparcialidade. A decisão do colegiado deve sair ainda nessa quarta-feira. Esse é o segundo processo que Zambelli enfrenta sobre extradição na Itália. No primeiro, referente à condenação pela invasão do sistema do CNJ, a Corte Romana decidiu anular o processo, entendendo que Moraes, relator do caso, não reunia condições de imparcialidade para o julgamento, pois teria sido vítima do crime pelo qual Zambelli foi condenada. A condenação pela qual a extradição está em julgamento essa quarta teve Gilmar como ministro relator no Brasil. Porém, a Procuradoria italiana entendeu que o ministro Alexandre de Moraes pode ter influenciado o segundo julgamento também, acolhendo a tese da defesa de Zambelli. No Brasil, ela foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão no sistema do CNJ e a 5 anos e 3 meses por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Isso aí, cara, é tão odiento. Isso aí. A Carla Zambelli não era o porte ilegal. Ela tem porte de arma, ela tinha porte vigente, né? Não era porte ilegal. E os caras, mesmo assim, atropelaram a lei para prender ela. Chupa, Xandão! Chupa, meu filho! Né? Mais uma vez, a Suprema Corte Brasileira constrangida internacionalmente. Mais uma vez, a Itália dando lição de moral para uma corte que não tem moral. Uma corte sem vergonha. Já perdeu no primeiro processo, a Zambelli não foi extraditada, e no segundo também. O mesmo argumento, imparcialidade do juiz. O Brasil, a cada dia que passa mais uma vergonha nas cortes internacionais. E isso por causa dessa perseguição abjeta que os caras fazem, né? Galera, na ditadura, na ditadura militar, como a esquerda chama, um bocado de gente saiu do Brasil, não foi? Um bocado de gente de esquerda saiu do Brasil. O governo do brasileiro, quando a galera saía, para eles o assunto estava resolvido. Saiu. O governo brasileiro na ditadura não pediu extradição de ninguém. De ninguém. Mas essa desgraça desse governo miserável, de ladrão, esse Lula ladrão que está aí, perseguidor, miserável, maldito, não basta que a pessoa saia do país e não possa mais se manifestar lá dentro, não. Tem que perseguir. Tem que trazer para cá para botar nas nossas masmorras. E a gente tem que fazer exatamente com eles o que eles estão fazendo com a gente. A mesma coisa que eles estão fazendo conosco, a gente tem que fazer com eles. Ah, Didi, é olho por olho. É olho por olho, tá na Bíblia. Olho por olho. Olho por olho. Eles não estão perseguindo a gente? No dia que a gente tiver a maioria, eu não estou falando agora com o Flávio ou no Senado, não. Quando a gente conseguir dominar o sistema, porque o sistema hoje é esquerdista, é Ministério Público, é Polícia Federal, é as universidades, é a imprensa. Quando isso mudar daqui a 10 anos, 20 anos, 15 anos, certo? A gente tem que sair perseguindo esses vagabundos todos. Eles não fizeram isso com a gente? Então eles vão ter que ser perseguidos para ele ver o que é bom para tosse. Rebanho de filho da P. Né? E agora, mais uma vez, a Itália dando lição de moral no Brasil. Pela segunda vez. O Brasil podia ter feito o seguinte:
Pô, brother, a gente já tomou uma porrada lá na Itália, né? Deixa essa zorra pra lá, bicho. Deixa pra lá, mas não. Gasta o dinheiro do povo brasileiro, mandou delegado vagabundo da Polícia Federal pra lá, pra sair, pra investigar pra Carla Zambelli. A mesma coisa que fizeram com o Ramagem, só que no caso do Ramagem se deram mal, porque era Trump, e Trump botou pra torar em cima do vagabundo, do delegado da Polícia Federal, expulsou dos Estados Unidos. Ele fez a mesma coisa com Zambelli, perseguindo os asilados e exilados políticos. Como eu disse, não basta o cara sair, ainda tem que ser perseguido no exterior mesmo. E aí tomou a porrada e vai tomar a segunda porrada. A nossa Suprema Corte é uma vergonha, é um vexame, são persecutórios, são desgraçados, miseráveis, né? E esses desgraçados têm que pagar. Esses caras têm que pagar. Tem que pagar. Eu sinto na pele, porque eu sinto na pele. Eu tô longe de tudo e de todos, meu irmãozinho. Eu tô aqui na Polônia há mais de 3 anos e meio. Nunca mais vi minha mãe, não. Por acaso vi meu irmão no ano passado, por acaso. Que a filha dele estuda aqui na Europa, ele veio visitar, e eu fui lá visitar ele. E consegui passar uma tarde com meu irmão, uma tarde, 3 ou 4 horas que a gente ficou junto. Deu para matar a saudade, mas não muito. Eu sinto na pele, eu sei o que é isso, meu irmão. Eu sei o que é ser injustiçado. Não fico aqui me vitimizando de mimimi. Porra, galera, sou um asilado. Sou um asilado com muito orgulho, meu irmão. Porque eu tô aqui continuando para combater essa merda dessa ditadura no Brasil aí. E aqui ninguém me toca. E aqui ninguém me toca. Nem extradição podem pedir. Quer dizer, pedir pode. Mas o governo vai olhar assim e vai dizer: você quer extraditar Adriano, é? Mas Adriano é asilado político. Assunto encerrado. A raiva deles é essa. A raiva deles é essa. Bom, desculpa aí a empolgação. Vou trazer aqui o depoimento da mãe da Carla Zambelli, que diz o seguinte: mãe de Zambelli comemora parecer na Itália contra a extradição. Claro, né, minha filha? Ela ia ficar o quê? Ela ia chorar? Ela ia ficar chateada? A mãe de Carla Zambelli usou as redes sociais para comemorar a decisão da PGR da Itália, que nessa quarta deu parecer pela rejeição do pedido de extradição da ex-deputada federal. Isso é inédito, celebrou Rita. É a primeira vez em toda a tramitação do processo que recebem um parecer favorável do Ministério Público italiano, comemorou a mãe de Carla Zambelli. Ainda nessa quarta, o órgão pediu à última instância da justiça italiana que rejeite a extradição da ex-deputada no processo referente à condenação dela no Brasil por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. A corte italiana analisa nessa quarta o recurso apresentado pela defesa sobre o novo pedido de extradição para Carla Zambelli, movida pelo governo brasileiro. Na segunda instância, a Corte de Apelação de Roma foi favorável à extradição da parlamentar. A defesa de Zambelli, contudo, recorreu da decisão à última instância, que agora analisa o pedido. O julgamento trata da condenação dela, aquela história lá de 5 anos e 3 meses, que ela foi condenada injustamente, aqui no Brasil. Parabéns, Zambelli, parabéns. Você já sofreu muito, você passou 6 meses presa numa prisão. Eu sei que ela apanhou, eu sei que ela não foi torturada, mas ela apanhou. Tomou um bocado de broca das mulheres lá na Itália. Vocês não sabem da missa a metade. Um dia ela vai poder contar. Um dia ela vai poder te contar aí. Então, velho, e mais uma vez a nossa Suprema Corte sendo humilhada pela... por mais uma instância da justiça no exterior. Já apanhou nos Estados Unidos, porque Ramagem e Alan não foram extraditados. Oswaldo Eustáquio não foi extraditado. E Carla Zambelli não foi e não será extraditada. 4 países. 4 países. Não, 3 países, né? Itália, Estados Unidos, 2 e Espanha. 3 países. Agora, a Argentina já reconhece que o Brasil é uma ditadura porque deu um asilo político para o Joel.
A Polônia reconhece que o Brasil é uma ditadura porque deu um asilo político para Didi. Os Estados Unidos reconhecem que o Brasil é uma ditadura porque deu um asilo político para Elisa Hobbs. Simples assim. Eles não vão ganhar nenhuma corte do mundo, nenhuma corte de um país democrático no mundo vai aceitar que o juiz que julgou a mim e essa galera é a vítima. O juiz vítima não se sentiu impedido. Não só não se sentiu impedido, como julgou a gente numa instância que a gente não podia ser julgado, que é a última instância. Nós não tivemos direito à ampla defesa, ao contraditório, não tivemos direito à dupla jurisdição, não tivemos direito a porra nenhuma. Até hoje, meu advogado não tem acesso direito ao meu processo. Então, meu irmãozinho, o Brasil é uma merda de ditadura que a gente vai tirar esses vagabundos esse ano. E ano que vem a gente vai botar ministro da Suprema Corte para fora. E eu olhei na cara de todos eles, sem medo. Fui lá no Gilmar Palusa junto com o Sérgio, olhei na cara de todo mundo e fiz pergunta. Não saí chutando balde, não saí xingando ninguém, mas fiz as perguntas que precisavam ser feitas. E fiz as perguntas sobre asilado e exilado político. E ninguém respondeu. Quer dizer, todos responderam dizendo que não sabia. Ah, não sabia não. Ah, não sabe não, Barroso? Então tá aqui, ó. Esfreguei meu passaporte na cara do Barroso. Aqui, porra! Você tá falando aqui com asilado político, rapaz. Aqui esse passaporte é de asilado político. E ele fazendo cara de paisagem. Pois é. Mas é assim que a banda toca, meu filho. É assim que a banda toca. Beleza? Bom, às vezes eu me empolgo aqui. Eu peço desculpas aí, mas que não é fácil não, pô. Às vezes a gente precisa desabafar um pouquinho aqui. Certo? Bom, meu querido, não deixe de dar um joinha, não deixe de se inscrever. Quero comentar aqui, já que estamos em clima de Copa do Mundo, estamos nesse clima gostoso da Copa do Mundo. Eu ainda não consegui assistir nenhum vídeo. Caraca, tá ouvindo os trovão, brother? Bicho vai pegar de trovoada hoje. Bom, olha só essa notícia aqui. Matéria do UOL. Após pressão nas redes, Romário abre mão do salário de senador durante a Copa do Mundo. Ou seja, uma coisa que ele deveria ter feito antes de viajar, só abriu mão porque a galera botou pilha na rede. É um vagabundo esse maluco, né, brother? É um vagabundo. O senador Romário anunciou nessa terça que irá abrir mão do salário dele como parlamentar durante a Copa do Mundo. No ofício enviado, Romário pede que sejam adotadas providências administrativas para que não seja paga a remuneração pelo período entre 11 e 19 de julho, datas do primeiro e do último dia da competição. Foi uma escolha minha. Bom, eu vou botar o vídeo, nem vou abrir as aspas aqui. Vou botar o vídeo desse lixo chamado Romário, que eu admiro muito como jogador, mas como senador só engana trouxa. E como tem trouxa no Rio de Janeiro, né? Para ser enganado por um vagabundo desse. Olha o que o Romário fala. Então vou dizer mais uma vez, em alto e bom som, eu votarei pelo fim da escala 6x1. Tenho certeza que a maioria dos meus colegas tem o mesmo pensamento. E eu queria aqui elogiar o seu trabalho, presidente, senador Davi Alcolumbre, que está fazendo nesse momento para chegar a um consenso entre as lideranças e ter aqui uma votação esmagadora, que será uma grande vitória para o povo brasileiro. O dia da votação ainda não foi marcado. Por esse compromisso que assumi, presidente, de votar favoravelmente essa matéria, é que eu decidi não tirar licença do Senado nesse período que estou acompanhando a Copa do Mundo. A tecnologia moderna permite que eu me conecte por vídeo, como estou fazendo agora, e dê o meu voto, o que eu considero muito importante. Os compromissos e as posições políticas são o que realmente importa e não onde cada um esteja fisicamente. Se eu estivesse tirando licença nesse período, eu não poderia votar. Isso prejudicaria o povo do meu estado, Rio de Janeiro, a quem eu presto contas dos meus posicionamentos políticos. Cada voto conta. O meu compromisso com os trabalhadores é sagrado, estando em Brasília, nos Estados Unidos ou em Marte. Eu queria também esclarecer, senhor presidente, que voluntariamente abri mão do meu salário
por todo o período que estarei acompanhando a Copa. Fiz isso através de um ofício à presidência do Senado. Não receberei salário desde o primeiro dia da Copa e o que for pago será devolvido aos cofres públicos. Que isso fique bem claro. E, ao mesmo tempo, estarei aqui, como estou agora, honrando a confiança que o povo do Rio de Janeiro me deu para representá-lo no Senado e muitas causas também pelo fim das escalas 6x6 no nosso país. Muito obrigado, presidente. Bom, abro mão voluntariamente. Não foi tão voluntariamente assim, né, Romário? Não foi. Não foi tão voluntariamente assim, né? Foi pressão da rede social. Aí sim, depois da pressão da rede social, você resolveu abrir mão da sua remuneração como senador. Você está nos Estados Unidos, porra. Você está nos Estados Unidos. Então, assim, que conversa é essa? De você estar na Copa e querer ganhar dinheiro? Me explica aí, brother. Ai, ai. Bom, aí vou pegar aqui já que a gente está no clima da Copa, uma matéria da Folha de São Paulo falando... Oi, tá vendo os raios aí, brother? Rapaz. Falando sobre... Tá ouvindo, né? Ouro vai comer. Se cair a luz aqui, caiu. Aqui a matéria da Folha de São Paulo falando sobre Cazé TV, Globo. Olha só. Vou relatar aqui alguns fatos que mostram como a Globo sentiu o impacto da concorrência nessa Copa do Mundo. Por exemplo, a desproporção entre o gigantismo aparente do estúdio e o conteúdo insosso do central da Copa é exemplar dos problemas que a emissora está vivenciando nesse Mundial. Pela primeira vez, a Globo enfrenta uma concorrência dura e parece não dispõe de armas adequadas para enfrentá-la. A Globo abriu mão da exclusividade em plataformas digitais e comprou os direitos de exibição de apenas a metade dos jogos da Copa de 2026. A decisão, tomada lá atrás, em 2022, se revelou um erro estratégico. Abriu espaço para a agência Live Mode, que comprou as 104 partidas dessa Copa e está exibindo na Cazé TV no YouTube. Tanto pelo que expõe quanto pelo que esconde, a Globo está deixando claro que sentiu o golpe. Ainda que exiba números bem robustos de audiência, preciso realmente destacar isso, a Globo empurrou milhões de espectadores, jovens e não tão jovens assim, para uma plataforma digital concorrente. Por outro lado, o que é muito ruim, adotou a postura de minimizar a importância dos acontecimentos ocorridos fora do seu espectro de cobertura. Por exemplo, os telejornais da emissora divulgam diariamente uma agenda da Globo na Copa e não a agenda completa dos jogos. Na partida contra a Escócia, por exemplo, o narrador Everaldo Marques se viu obrigado a ler algumas mensagens provocativas típicas de uma criança chateada sobre a concorrente Cazé TV. Como se sabe, a transmissão da Cazé tem um delay de quase 15 segundos. Aí o Everaldo falava: no jogo do Brasil, ninguém quer gritar gol atrasado, fique antenado. Ok. EV foi uma contratação acertada da Globo para modernizar as transmissões, dialogar com o espectador jovem e dar adeus educadamente a Galvão Bueno. Mas a emissora foi atropelada pela onda caseísta, que leva a informalidade ao extremo. No pré-jogo, há uma mistura de patriotada com palhaçadas que expõe os repórteres ao ridículo e eu acho constrange os espectadores. Na farra das bets nessa Copa 2026, que ocupam todos os espaços possíveis, a Globo também adota uma postura muito ruim, como se o problema não lhe dissesse respeito. O grupo não apenas promove, como é parceiro de empresas de apostas. Enfim, eu acho que a Globo não quer enxergar que hoje se render ao que os concorrentes fazem de pior não é um caminho que vai mantê-la conectada com o espírito do tempo. Acho que é um momento que pede ousadia, transparência e criatividade. Ou seja, a Globo está tomando um cacete da Cazé TV e aí, para ele não ficar mal na fita, ele ainda deu uma espetadinha na Cazé TV dizendo que essa mistura de palhaçada dos repórteres da Cazé TV constrange os repórteres. Bom, eu não sei se constrange, porque eu não assisto Cazé TV. Mas eu quero... Vamos falar aqui um pouquinho ainda de Copa,
porque eu quero mostrar aqui um vídeo de Eduardo e depois eu quero falar da Cazé TV. Uma porrada que esses caras vão levar e vão levar bonito. Olha isso aqui. Aqui é Eduardo respondendo a matéria do Metrópolis. Tenho que falar uma verdade para você. E não é sobre o 13 e o 22 do jogo de ontem, não. Porque saiu até no Metrópolis, dá uma olhada aí. Copa. Condenado pelo STF, Eduardo Bolsonaro acompanha o Brasil nos Estados Unidos. Além de tudo que eles fizeram para tentar demover, para tentar me parar aqui nos Estados Unidos, botando meu pai sob censura, congelando as contas bancárias minhas, da minha esposa, tudo aquilo que vocês já sabem, né? Cancelaram meu passaporte também. Você já imaginou a frustração dessa galera ao ver que a gente é recebido dessa maneira no meio do público, sem assessor, sem segurança, né? E tendo um momento de lazer em meio a essa tempestade? Isso aqui é primeiro para agradecer a todos vocês que permitem, né, que a gente ande de cabeça erguida pelas ruas, porque vocês entendem a guerra que a gente está passando e a perseguição inescrupulosa que esses caras fazem. E segundo, também serve de alerta. Vai sair candidato esse ano? Quer enfrentar o sistema? Como é que você vai fazer quando eles congelarem a sua conta bancária da sua esposa? Como é que você vai alimentar os seus filhos? E se você for preso? Vai ter uma conduta igual a do Felipe Martins, a do Braga Neto? Ou vai ter uma conduta igual ao do Cid? A gente está vivendo aqui não é uma brincadeira, não. O futuro ele é incerto, mas somente juntos a gente vai chegar a um destino melhor. Então, muito obrigado a todos vocês que me seguem aqui e estão apoiando o meu amigo Flávio, que vai mudar esse Brasil a partir de outubro. Um abraço, fiquem com Deus. Pois é. Boa pergunta, né? Você aí que está criticando, no dia que você tiver suas contas bloqueadas, como eu tenho, minhas contas no Brasil são bloqueadas, né? A conta de... Não tenho muita grana no Brasil, não, mas, porra, era uma conta que eu economizei a vida inteira, meu. A vida toda. Tá tudo lá preso. Que poderia me ajudar bastante aqui na Europa. Muito, muito, muito. Mas... Enfim... Só um segundo. Bom, aí eu quero falar aqui do senhor Casimiro. Ah, meu filho, porque ele fez o L com força, mas tem isso aqui, ó, meus queridos. Olha a porrada que o cara vai tomar. Fazenda abre processo contra bets que anunciaram na Cazé TV. Multa pode chegar a 2 bilhões de reais, certo? O Ministério da Fazenda instaurou um processo administrativo contra as casas de aposta Bet365, Bet Nacional e KTO por supostas irregularidades em anúncios exibidos na Cazé TV durante as partidas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Segundo a pasta, as infrações podem resultar em multas que chegam a 2 bilhões de reais. De acordo com a Secretaria de Prêmios e Apostas, as peças publicitárias continham ofertas que estimulavam apostas imediatas durante os jogos e exibiam advertências obrigatórias sobre restrição etária e risco de endividamento em tamanho considerado ilegível, em desacordo com a lei número tal. Como medida cautelar, o Ministério da Fazenda determinou a suspensão imediata das campanhas que apresentem esse tipo de irregularidade. Diferentemente do CONAR, que também recomendou a retirada dos anúncios, a decisão da Fazenda tem força legal e pode resultar em sanções administrativas às operadoras. A SPA informou que notificou as 3 empresas de aposta e a Cazé TV, concedendo prazo de 10 dias úteis para a apresentação de esclarecimentos. Durante a Copa do Mundo, o canal transmitia quadros patrocinados por bets com sugestões de apostas antes, durante as partidas. Após o início das investigações, as campanhas passaram por mudanças e adotaram um formato mais conservador. Em manifestação anterior, a Cazé TV afirmou que toda a publicidade veiculada respeita a legislação brasileira. Cadê, rapaz? As normas do CONAR e é realizada apenas com operadoras autorizadas pelo Ministério da Fazenda. A emissora também disse que as alterações promovidas em suas ações publicitárias já contemplavam as recomendações feitas pelo órgão de autorregulamentação. Procurada novamente, não respondeu até a publicação dessa reportagem. Ô, Cazé!
Eu tô tão triste, Cazé, mas tão triste. Você pode tomar uma multa de até 2 bilhões de reais, rapaz. Oh, meu Deus, mas que sacanagem com o Cazézinho. Justamente ele que fez o L. Justamente ele que apoiou Lula. Pois é, né, meu filho? Vê se toma vergonha nessa cara gorda agora, né? E para de fazer o L. O L só destruiu sua vida e a de milhões de brasileiros. Né? Então, bicho, não tenho pena, não. Não tenho a menor pena desse cara aí. Tô nem aí, meu irmão. Não tô nem aí. Ele que resolva a vida dele agora com a Secretaria da Fazenda, com o CONAR, com todos esses órgãos públicos aí que estão acusando-o de não fazer a coisa certa. Né? Então, meu filho, problema é dele agora e apenas dele. Não tô nem aí. Não quero saber. Não venha chorar no pé da minha orelha, não, viu, Cazé? Quem pariu Mateus, que embale e balance.